Eu creio que você, assim como eu, quando nós escutamos ou lemos esse texto do Levítico, a gente sente uma repulsa, um incômodo muito grande no coração, pela forma como aquele povo tratava a pessoa que era portadora da lepra. A lepra naquele tempo era uma doença incurável e que, se não cuidada, também nos nossos dias traz um dano muito grande às pessoas que a possuem. E é dentro dessa lógica que Jesus se encontra, porque ele é um homem deste povo e por muito tempo foi acompanhando isso na cultura do seu povo. E recordamos também que a sociedade, a cultura, no tempo de Jesus, tinha uma incidência plena dentro da religião. A religião estava dentro do processo social, dentro da cultura. Então tudo aquilo que era vivência cultural era também a vivência religiosa. Então, a mesma forma que eles tratavam de maneira tão desumana aquele que era portador da lepra, eles também o tratavam assim na condição religiosa. Por isso que a primeira leitura, sempre bem ligado ao Evangelho, traz esse duplo comportamento. Primeiro, o homem sabia que ele não podia estar mais no meio social. Levítico, quando fala que a pessoa doente deve estar fora da tenda, significa que ela deve estar fora do meio social, à margem da sociedade, marginalizada. Ele então rompe esse processo, entra no meio de todo mundo e se prostra diante de Jesus Cristo. E da parte de Jesus também, ele sabia que se tocasse um leproso, pela lei, ele se tornaria um impuro. E ele não teve medo de infringir uma lei em nome da vida. Ele tocou aquele homem. O caminho e o processo de Jesus é bonito. Jesus acolhe aquele grito de dor. Jesus toca aquele homem e Jesus realiza a sua cura. Hoje esse evangelho pode ser tão bem atualizado nos nossos dias, é isso que precisamos fazer, quando nós acompanhamos muitas formas de discriminação na sociedade. Muitos aqueles que não fazem bem a nós, não são bem-vindos no nosso meio e que naturalmente nós vamos expulsando, porque não fazem bem. É sempre bom recordar que uma sociedade que cria os seus marginais é uma sociedade desequilibrada, é uma sociedade imoral, é uma sociedade inadequada. E são essas pessoas que muitas vezes deveriam estar do lado de cá e que lhes falta esse encontro pessoal, porque talvez também a gente viva uma religião muito cômoda, uma religião em que a gente se auto-separa para não viver o processo de nos sujar, de nos comprometer, de nos tornar impuros com aqueles que perderam a dignidade humana, não por própria culpa. Um criminoso não nasce criminoso, um marginal não nasce marginal. Alguma coisa lhes faltou para que a vida, infelizmente, os levasse a viver desse lado da margem que não é a nossa. Então o Cristo da nossa fé é um Cristo que não tem medo, porque ele é anunciador de um reino novo. E se o reino novo não for algo que vai impactar as pessoas, qual é a novidade do evangelho para nós? Se eu me encontrar com Jesus Cristo, eu continuo uma pessoa normal, sem um crescimento espiritual, sem um crescimento humano, sem uma dignidade melhor, qual é o valor de Jesus Cristo para mim? E corremos o risco muitas vezes de propor e de impor uma religião totalmente desequilibrada, ainda presa em alguns resquícios que ficaram lá atrás. Não que virou um boné velho, não que virou uma baderna, não. A liberdade que Jesus anuncia é a dignidade da vida humana. É olhar para a miséria de cada ser humano e dizer: eu pelo menos posso lhe dar algum conforto. Se nós cristãos seguíssemos de fato o nosso discipulado em Jesus Cristo, o mundo seria melhor. Não haveria tanto egoísmo, não haveria tanta banalidade, tanta futilidade. É porque está faltando em nós a identidade de Jesus Cristo. A lepra está aí. Quantas lepras estão entrando dentro das nossas famílias? Quantas lepras estão entrando dentro dos nossos relacionamentos? Quanta maldade humana nós estamos respirando todos os dias. E como faltam profetas, não para ficar tagarelando o que deve ser feito e o que não deve ser feito, mas fazer como Paulo:
Para eu poder ganhar aquele povo, eu precisei entrar na história de vida de cada um. Fiz-me tudo com todos. Não pensei naquilo que era vantajoso para mim. E quantas vezes também nós pecamos em trazer uma religião vantajosa para nós. Enquanto ficamos trancadinhos dentro das nossas paredes, aquela expressão "ninguém me toca", é muito fácil ser cristão. O Cristo da nossa fé nos impele a sair da comodidade. Essa frase que se tornou tão popular a partir do Papa Francisco, deixar a zona de conforto para entrar naquele espaço onde nós vamos nos sujar com a lama da sociedade, com a lama de uma humanidade que está apodrecendo do lado de fora e não tem ninguém para cuidar deles. Mas a nossa sociedade é assim. É uma sociedade do descarte. Hoje você presta, daqui a pouco você não presta, e se você não presta, você já não faz bem para mim. Nós fazemos isso facilmente, nós nos descartamos. Somos nós que vamos classificando tudo. Presta, não presta, serve, não serve, você me é útil, você não é. Não há uma dignidade, não há um respeito. E vamos fazendo assim com tudo. Com a vida conjugal, com a vida familiar, com a vida profissional, com a vida cristã, com a vida religiosa. Então Paulo nos conclama a dizer: façam tudo para a glória de Deus, não criem problemas. Se pudéssemos ouvir a voz de Paulo, que é a voz de Jesus Cristo, e tivéssemos a coragem de começar a curar tantas lepras que estão destruindo a nossa sociedade hoje. Aquele homem teve coragem, eu e você podemos ter também, de nos prostrar diante de Jesus com essa certeza: Jesus, você pode me curar. Eu sei bem o que eu preciso ser curado. Eu sei o que ainda me tranca na condição do pecado, da minha fragilidade, e eu não preciso ficar preocupado com o que os outros pensam ou deixam de pensar, porque infelizmente não são vocês que vão me salvar, é Jesus Cristo, e nele eu preciso encontrar a minha força. E o mesmo Jesus que olhou para aquele leproso é o mesmo Jesus que olha para nós hoje. E como está precisando olhar para nós, olhar para essa igreja que está tão doentinha, olhar para as comunidades cristãs que andam aí perdendo tempo com tantas futilidades, deixando de viver o anúncio do Evangelho, de construir comunidade, de agregar os irmãos, de vencer a marginalidade. É um desafio para nós, minha gente, mas sempre gosto de repetir isso. Isso não pode ser um peso, pelo contrário, essa é a dinâmica do reino de Deus. Você se lembra quando os apóstolos voltavam para casa, no início daquela caminhada cristã, eles voltavam felizes, ninguém voltava reclamando de nada. Senhor Jesus, está difícil, o povo não quer saber da gente, não, porque o verdadeiro discípulo não fica preocupado com quem quer e quem não quer, ele vai anunciando. E se a sua forma for tão cativante, ele não precisa nem se preocupar com isso, porque muita gente vai querer seguir o caminho. Porque o anúncio é libertador. Não é um palavrório solto no ar. Não é uma proposta ingênua ou encantadora, ilusória. Não, Jesus não iludiu ninguém. A vida é difícil, quem quiser me seguir vai levar pancada o tempo todo, mas esse é o preço do céu. Então você escolhe. Quer uma vida fácil, uma vida descomprometida, uma vida discriminatória, ou eu quero viver uma vida que passe muitas vezes por este vale. Jesus está visitando um vale de doenças. Jesus veio para isso. E eu quero ser o primeiro da fila para receber a sua cura, a sua graça. E o bonito é o que ele diz para esse homem: não vai dizer nada para ninguém. Hoje de manhã uma pessoa me disse: padre, por que Jesus falou isso? Porque Jesus não queria que as pessoas o procurassem para serem curadas das suas doenças. Ele sempre desejou que as pessoas o procurassem porque Ele é Jesus, porque tem um reino para ser anunciado, do qual a doença é só um detalhe. Olha onde Jesus chega. E quantas vezes nós fazemos de Jesus isso? Só vou nele porque Ele vai satisfazer a minha necessidade. Eu quero trazer Jesus no egoísmo da minha necessidade. Devemos pedir, podemos pedir, precisamos pedir. Tomara que Deus nos atenda, mas que seja muito mais do que isso.
Até o momento em que eu chegar e dizer: Jesus, se o Senhor quiser me curar ou não, o problema é seu, mas me ajude a suportar o que eu tenho que passar a partir dessa doença, a partir dessa situação, a partir desse momento da minha vida. Olha como é difícil rezar assim. Você quer a cura, você não quer dizer para Ele: se o Senhor quiser ou não, me ajude a passar por esse momento, por essa situação que eu preciso passar, e que seja feita a tua vontade. Mas claro, a minha seria essa. E aquele homem não teve dúvidas e voltou para casa anunciando a cura e anunciando o reino de Deus. Irmãos e irmãs, nessa liturgia de hoje podemos nos apresentar diante de Deus. Eu e você sabemos bem qual é a lepra que precisamos da cura. Grite a Ele: Senhor, Tu tens o poder de me curar. E que Ele possa nos olhar, nos encontrar no seu olhar misericordioso, tocar aonde mais necessitamos. E eu tenho certeza que não são curas físicas, há uma cura muito maior que Deus pode fazer em mim, pode fazer em nós, para que a gente possa se apaixonar e viver cada dia mais um caminho seduzidos por aquele que é o Senhor das nossas vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,